Ford. Natal Campeão Forte Atacadista. Mais festa, mais prêmios, mais forte. Ave Supreme Sadia congelada quilo 20,99. Açúcar refinado da barra 5 quilos 15,80. Panetone Romanato 400 gramas 8,99. Refrigerante Coca-Cola lata 310 ml 1,99. E tem a forte do dia. Queijo mussarela peça Tirol quilo 26,85. Aproveite, você pode ganhar TVs de 70 polegadas, camisas para torcer e um ano de carrinho cheio. Forte Atacadista. Natal Campeão. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas na Liberdade FM, Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteschi. Fique com a melhor conexão. Fique com uma super internet e uma TV cheia de opções. Aproveite para conhecer o Wi-Fi Mesh. Com ele é possível ter sinal Wi-Fi em todos os cômodos da casa. E tem mais. Com o Fast Phone, você pode deixar todos os seus aparelhos conectados para melhor desempenho. Visite nossa loja e consulte a disponibilidade dos serviços para o seu endereço. Fique com a melhor. Fique com a Unifique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteschi. Doze horas e 6 minutos, 12 e 6, boa tarde para você ouvinte, você está ligado, sintonizado na ZYM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro de 2023, e está chegando o Natal. E a partir de agora, no seu rádio na internet para o liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo nosso WhatsApp. Lembrando que é o WhatsApp, ele é comercial, né, pessoal? Mas não tem 9 nesse WhatsApp? Não, não tem 9. É 3633-5401. Você anexa lá, 3633-5401 e já vai puxar e você já vai poder participar. Agora nós vamos ouvir o tempo, você vai ouvir o tempo e a temperatura. E eu já volto aí com o comentário. É rapidinho, como dizia o falecido Raimundo, é um vapt e um vupt, né? Você está ouvindo Liberdade Notícias. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de muitas nuvens em toda a região sul, podendo chover e trovoar no noroeste rio-grandense e nos estados do Paraná e Santa Catarina, salvo o sul catarinense. A temperatura mínima fica em torno de 11 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui da tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Centro, Xirame e, claro, nos estúdios está tudo bem tranquilo, bem quentinho aqui na Liberdade FM. Vamos ver como é que está aqui o clima-tempo. O clima-tempo ele diz o seguinte, vamos voltar para cá, como é que está agora, né? Vamos dar uma atualizadinha aqui no nosso site. Conversei com o Peterson lá da Samites, que eles estão organizando com a última tempestade que queimou lá a nossa estação meteorológica, mas que já está providenciando a reposição. Às vezes demora um pouquinho, porque tudo que é público demora, né? Tem que fazer uma licitação, tem que fazer uma tomada de preço e acaba demorando, mas assim que voltar ao normal, a gente já começa pela nossa estação meteorológica. Então aqui diz que nós estamos com 16 graus, está relativamente assim friozinho, né? Temos um vento aí de 15 km por hora e é o que a gente tem para hoje, né? Então tá certo, essa é a previsão do tempo para hoje. O nosso sol, ele vai se esconder, ele vai lá para o horizonte pelas 19 horas e 8 minutos. Então o verão ele vem se aproximando, né? Ele vem chegando, vai escurecendo cada vez mais tarde e vai anoitecendo cada vez mais cedo, né? Eita, eu já acho bem. Para dormir daí também fica ruim, né? Barbaridade. Mas, pô, que faz parte dessa vida, né?
Liberdade Notícias. É claro, você que ligou o rádio agora, você que está acompanhando pela live, já temos aqui o acompanhamento da Maris, que não perde, né? Também da Janice, foi a primeira que entrou aqui. Boa tarde, Fortesc. Boa tarde, Maris, você também. Estão sempre aqui muito atentas ao que está acontecendo aqui no nosso Liberdade Notícia. E é você que está em casa. Eu quero dizer para você o seguinte, que esse nosso momento, você está ouvindo aqui o Liberdade Notícia, e esse horário eu tenho o apoio aqui do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Layer, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Lembro ainda que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. E pense uma equipe maravilhosa, né? Aquelas meninas são muito gentis lá para atender o pessoal. Então você pode ligar agora, mas quando eu falo para ligar agora, meu amigo, é ligar agora, 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece. Mas, Forte, por que eu vou ligar no Layer? Porque se você já é associado, você vai ligar lá para ver que tem desconto, vai comprar aquele presentinho pro neto, já vai ganhar um descontinho. E se você não é associado ainda, você liga lá que as meninas vão convencer você e vão fazer a tua associação. Eu quero dizer o seguinte, né? Ah, mas eu tô triste, quero conversar com alguém. Liga para as meninas lá que elas estão lá para atender. 3626-2568. Quero contar para você também no box up do Jorginho. Um abraço pro Jorginho, ele se escapou hoje, tava meio garoando, né? Eu ia levar lá o carro para ele dar uma geral por fora. Fui viajar ontem, que tinha aquele barro, aquela craca, mas não teve jeito, né? Porque tava meio garondinho. Dá para fazer aquela lavação interna. Essa não deu tempo que eu vou ocupar o carro à tarde. Mas se você quer fazer aquela lavação, enquanto tá garoando, quer fazer aquela lavação interna, tirar aquela nhaca do final de semana, é muito fácil. É na lavação do box up do Jorginho. Liga lá, diz que você falou, eu escutei lá o Fortes que você vai fazer um descontinho para mim. Ele faz sim. O telefone dele é 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Box up do Jorginho pro seu carro ficar bem cheirosinho. Tô até fazendo rima aqui já, né? Um abraço pessoal da Academia do Teles, estão sempre sintonizados. O Teles não perde, né? Diz que ele tá pilotando aquele carro dele ali, tá sintonizado aqui na Liberdade. Porque o Teles é assim. Saúde o que interessa, o resto também não tem pressa. Horas e 12 minutos, 12 e 12. Como eu falei com você semana passada, sexta-feira, você já não deve estar lembrado, né? Mas eu falei contigo sexta-feira e falei que hoje, ao meio-dia, eu estaria entrevistando então a presidente Carla Hoffmann, ela que é presidente do Legislativo aqui de São Bento do Sul, é advogada, é professora de advocacia na Univille, tem um currículo aí que é 100%. Ela vai conversar conosco. Falei que hoje eu ia acertar essa minha questão na minha pauta, para nós termos o máximo de programa possível. Porque, afinal de contas, foram 2 anos lá no Legislativo. Então, a Carla ela não vai conseguir falar dos 2 anos nesse período, não tem nem como. Mas ela vai conversar comigo, vai conversar contigo, vai falar dos principais pontos e vai trazer muita novidade que tem até o final do ano, né? Então, agora eu já quero dar uma boa tarde. Boa tarde, presidente Carla. Boa tarde, Fortesc. Boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade. É um prazer muito grande conversar com vocês, estar aqui mais uma vez nesse espaço privilegiado do jornalismo de São Bento do Sul. Doutora Carla, para mim é sempre uma satisfação trazê-la aqui, né? Porque nesse período que nós aprofundamos, nós conhecíamos de vista todos esses anos, isso é verdade. Mas com a sua ida para a Câmara de Vereadores, esses 2 anos que ficou à frente do Legislativo, nós criamos um laço de amizade muito grande. Isso eu tenho orgulho, sabe? A gente se tratou muito bem, não só a mim, mas toda a imprensa de São Bento do Sul. Foi sempre muito prestativa, muito carinhosa, né? E sempre pensando também nos 2 lados, tanto no institucional, nós somos os 2 defensores, eu acho que isso que nos faz se aproximar, tanto nós defendemos o institucional, como também as necessidades que as pessoas têm, agora falando em questões de imprensa, né? Isso sem falar aí, claro, que da nossa comunidade. Então, para mim, sempre uma grande satisfação trazê-la aqui, né? Para conversar conosco. Eu escutei o seu discurso na última sessão, tive lá participando, não tinha como deixar de participar da sessão. Cheguei um pouquinho mais tarde porque foi justamente dentro do horário comercial e na quinta-feira é o nosso fechamento da edição. Mas escutei lá o seu discurso, nós temos aqui alguns pontos que a gente vai precisar levantar, né? Já tem anotado. Então eu quero aproveitar bem essa hora
porque as pessoas, elas gostam de escutar a Carla. A Carla sempre tem uma novidade, a vereadora, a presidente da Câmara, né, a advogada Carla, né, e sempre fortalecendo também a defensora das mulheres aqui em São Bento do Sul. Vocês fizeram lá aquela procuradoria da mulher lá na nossa Câmara. Olha, eu acompanhei a prestação de contas dos trabalhos que foram feitos. Então, e da representatividade, como essa Câmara, como esses 2 anos que tu ficou à frente, trouxe tanta alegria para nós aqui em São Bento do Sul. Então, partindo disso, para nós dar já o nosso, como diz o Galvão Bueno, que não vai mais narrar jogo, se aposentou aí, né? Que coisa, se aposentou, mudando um pouquinho nessa, se aposentou narrando a vitória da Argentina. Os nossos irmãos. Vamos botar essa bola em campo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Época de Copa do Mundo, né? Recém acabado aqui, um belíssimo jogo ontem, diga-se de passagem, né? Um jogo digno de final de Copa do Mundo. Embora nós não estivéssemos presentes, é sempre bom a gente reconhecer o pessoal que está jogando bom futebol. Mas falando, né? Primeiro nesse respeito que eu tenho pela imprensa, né? Eu sempre deixo muito claro que, até pelo fato da minha formação, né? Eu sou jurista por formação, estudei Direito, sou mestre em Direito, professora de Direito, não teria como não reconhecer na imprensa uma instituição extremamente importante para a manutenção do nosso Estado. Né? É através da informação, é através da imprensa que chega de uma maneira bastante ampla à nossa população tudo o que se passa, né, no município, no Estado, na União. E principalmente o rádio, eu tenho um respeito muito grande pelo rádio, porque embora a gente tenha, né, uma porção de outras mídias sociais aí que vieram complementar essa possibilidade de informação, ainda o rádio, a meu ver, né, junto com a televisão, o instrumento que mais faz chegar na casa da população. O rádio, o sujeito às vezes está lá fazendo uma obra, põe um radinho para tocar, escuta o noticiário, está lá trabalhando na lavoura, leva o seu radinho junto para na hora de sentar e escutar um pouco sobre as notícias, a sua música, né? Assim como quem pega o seu carro, né? Não pode ver televisão, não pode abrir o jornal nessa hora, não pode estar ligado na internet. Então a gente vê a importância, e eu realmente entendo primordial para que a gente mantenha a democracia, para que a gente mantenha essas informações todas relacionadas, né, à importância das atividades do Estado. A imprensa é fundamental. Então eu sempre tenho um respeito muito grande no tratamento da imprensa, justamente como uma instituição forte e permanente do nosso Estado, para que a gente possa continuar assim nesse modelo democrático que eu admiro tanto. Doutora Carla, com relação a essa questão aqui, olha, muito obrigado pelas palavras, que são sempre muito bem-vindas, né? A gente agradece de coração mesmo, que não são todos que têm esse pensamento mais adiantado, mais com relação ao progresso. Tem muitas pessoas que acreditam em fake news. Nós entrarmos nesse assunto, nós vamos a tarde toda, aqui nós tínhamos que ficar a tarde toda para discutir. Dois programas. E olha que ficasse a tarde toda ainda teria uma audiência, tenho certeza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar e como que foi essa experiência de 2 anos lá presidindo o Legislativo. Eu sei que teve muitos altos, mas também teve muitos medianos e teve muitos baixos, né? Mas destaque os pontos positivos para nós aqui, tudo isso aí. Foi uma experiência muito importante, né? Foi o meu primeiro ano, são os meus 2 primeiros anos de legislatura, né? Eu nunca tinha sido eleita para nenhuma atividade no Legislativo, nem no Executivo, e eu também não sabia muito bem o que eu ia encontrar. Após daí, né, ter me elegido, eu pensei, olha, é o momento de tentar a presidência da Câmara, e a partir da presidência da Câmara tentar um modelo novo de governança na presidência da Câmara. E eu acho que isso eu consegui imprimir, Forteschi. Como você falou, com altos, com baixos, com acertos e com erros, como é próprio da atividade humana, né? Mas a gente conseguiu mudar o modelo de visão da Câmara do Legislativo de São Bento do Sul. Eu vejo assim que muitas vezes, e lógico, eu sou uma pessoa que, embora não estava na política, sempre acompanhei de perto tanto o jornalismo político como o jornalismo né, da cidade como um todo. E nunca eu lembro da Câmara de Vereadores estar presente em tantas atividades, né? Então a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, ela assumiu efetivamente a sua posição de destaque. Ela tem que ter uma posição de destaque, né? Porque ela é um poder do Estado, o poder legislativo é muito importante. A gente infelizmente vê muitas pessoas dizendo absurdos como, não precisava ter vereador. Essa pessoa não entende do modelo, ela não faz ideia de como funciona o modelo
de Estado que nós temos. Nós temos que ter um legislativo, e quanto mais forte o poder legislativo, mais a cidade estará bem representada, quanto mais vereadores de todos os bairros estando lá dentro, nós teremos uma representação forte de todos os bairros, das atividades comerciais, industriais, dos profissionais autônomos. Então é muito importante. As pessoas, eu falava no nosso discurso de encerramento da Câmara Mirim, eu falava sobre isso, como os vereadores mirins fizeram um trabalho importante esse ano, e eu fico muito feliz com esse trabalho, porque eu sei que eles vão se tornar adultos que vão saber da importância do poder legislativo, de como o legislativo tem que ser forte para que a atividade no município melhore. Então, a nossa atividade foi muito constante, Fortesc. Eu, desde que assumi, né, eu não, em nenhuma dos 2 anos, eu tirei férias, não fiz recesso, eu estava na casa o tempo inteiro, né, a Câmara de Vereadores não fechou em tempo nenhum. O prefeito Tomazini tomou por base esse ano não fazer também pontos facultativos, nós acompanhamos, não fizemos ponto facultativo. Então, a gente estava sempre o tempo inteiro em atividade dentro da Câmara de Vereadores. E isso permitiu que nós tivéssemos um modelo diferenciado de governança. A gente fez muita coisa dentro da área de resoluções, né, de projetos de resoluções que nós temos, de atividades mesmo da própria Câmara internas que eram desregulamentadas. Às vezes faltou tempo das pessoas que me antecederam para poder organizar. Então, a gente fez aí vários projetos de resolução, que são projetos bem típicos de resolver esses problemas de dentro do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, né? Então, foram 11 projetos de resolução justamente para organizar essas atividades internas da Câmara de Vereadores. Foi muito fácil estar à frente da Câmara de Vereadores. Nós tivemos boa parte dos vereadores extremamente comprometidos. Então, se eu contar para vocês o número de reuniões que nós fizemos, fora das reuniões que vocês enxergam, que são aquelas reuniões normais, as sessões ordinárias e extraordinárias, os vereadores se reuniram no mínimo 3 vezes por semana, em todas as semanas, em média, em todas as semanas dos 2 anos consecutivos. No primeiro ano que nós estávamos naquela evolução do modelo do Covid, né, para depois liberação das atividades, nós tivemos semanas que nós tínhamos reunião todos os dias. Então, houve uma participação muito grande da Câmara de Vereadores nessas atividades, né, da comunidade, e eu realmente, assim, fiquei bastante feliz de estar à frente desse novo tempo da Câmara de Vereadores. O mérito não é meu, o mérito é da mesa diretiva, tem o vereador Darlan. Depois, né, nós tivemos o vereador Magrão, que foi o nosso secretário. Agora, hoje, nós não tínhamos mais o primeiro secretário, e com a saída do vereador Ângelo, também não temos mais o segundo secretário. Mas houve uma parceria muito grande com a vereadora Terezinha, por exemplo, que foi sempre uma interlocutora por parte, né, sendo líder de governo. Nós tínhamos uma conversa muito boa nas atividades entre o Legislativo e o Executivo, e esse diálogo foi muito importante na condução mesmo do próprio município, né? O prefeito Tomazini tem seus méritos, vários, mas ele mesmo reconhece, e na última inauguração que nós fomos ali na escola Neider Lobermaier, ali na Serra Alta, uma belíssima entrega que a educação fez, a última entrega da educação desse ano, ele mesmo deixou claro, né, a importância dessa conversa e dessa parceria com a Câmara de Vereadores. Tudo fica mais fácil quando você tem um interlocutor que cobra, né, porque nós cobramos muito do prefeito Tomazini. Eu, embora tenha dialogado com ele, né, tenha sido sempre considerado como base de governo, nunca deixei de cobrar aquilo que eu achava que andava mal. É o caso, por exemplo, da secretária de saúde, foi uma crítica bastante intensa, não tive nenhum problema, e o prefeito nunca me cobrou a esse respeito, dizendo, poxa, mas por que você vai? Eu reclamei para ele pessoalmente, reclamei na tribuna, reclamei nas entrevistas que eu dei, porque eu acho que era o certo a ser feito, né? Então, fazer oposição burra pela simples oposição, reclamar por reclamar, não faz o meu feitio. Então, o que eu faço? Eu faço as reclamações sempre quando eu entendo que elas sejam devidas. Vereadora Carla, são 12 horas e 24 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquela água. E daí eu vou fazer o meu primeiro intervalo e te volto, porque a conversa está boa. E flui. Eu já teria, sim, perguntas, mas tem que cuidar na minha linha de perguntas. Eu já vou fugir,
Se eu não ligar o microfone, não dá, né? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos. Eu tenho muitas perguntas, mas eu não quero fugir muito da nossa linha de entrevista, senão eu já ia voltar. Só nessa primeira falação, olha, eu já teria mais ou menos assim umas 6 perguntas, né? Mas por aí nós vamos se concentrar muito. E hoje eu quero deixar bem à vontade que a minha grande amiga, como disse, além de ser a presidente, a vereadora, a minha grande amiga que está aqui, precisa falar, já começou a dar esses pontapés iniciais de tudo de bom que foi feito nesses 2 últimos anos. E veja que é uma pessoa que ela não esquece de valorizar os seus pares, não esquece de valorizar a Câmara toda, porque ela sempre deixa muito claro que é o conjunto, né? Não foi só a Carla, é o conjunto que está lá. Lembra que o próprio Darlan dizia para mim, Fortes, quando vocês reclamam que é uma das piores câmaras, assim, ó, eu não falei isso. Claro que a gente não está acostumado com a forma que vem, porque é uma proposta, cada vez que se elege 10 vereadores, é uma proposta nova que entra dentro, que se apresenta aí para a comunidade. E dentro dessa proposta nova, muita coisa boa foi feita. Então vamos ver o primeiro do intervalo. Antes do intervalo, nós vamos ouvir aqui uma entrevista do Dimas de Freitas com o secretário Magrão, né, que vai falar aí, fazer um resumo dos últimos acontecimentos com relação às chuvas aqui em São Bento do Sul. Depois do Magrão nós vamos para o intervalo e aí eu volto aqui para conversar com a nossa presidente Carla, que está trazendo aqui e vai destacar os pontos desse último ano, do ano passado, desse último ano, trazendo aqui as novidades e, claro, né, trazendo todos os pontos fortes dessa administração na Câmara de Vereadores. Vamos para o intervalo e eu já volto. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Amigos e amigas, Magrão da Secretaria de Obras, falando um pouquinho sobre as ações da Secretaria ainda, né, com os resultados das últimas chuvas muito fortes. A gente tem uma expectativa aí Trezinho está acompanhando da cidade entre 50 e 60 dias, do tamanho, né, que foi o Olá, o pessoal da live, vamos fazer uma mudança agora aqui então de estúdio para trazer para cá, né, para apresentar a nossa entrevistada. Pessoal da live. Isso. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Mudei o estilo? Pois é. Aqui acho que ficou um pouquinho melhor. Pode controlar conforme você achar melhor. Muito obrigado. Obrigada a você. Onde a prefeitura participou aí com uma patrola, né, no auxílio aí para dar a passagem, né? Então o trânsito lá na 280 sentido Corupá de Araguari está liberado 100%. E a gente acredita que com essa parceria, né, acaba ajudando muito, né, a nossa população de São Bento do Sul, que depende muito, né, de se deslocar, né, para Corupá. E você fica Natal e Ano Novo aqui, Fortes? Natal e Ano Novo vocês ficam? Isso, direto. Nossa, é puxado, né? Não tem como ver, essa vez o Jota também saiu da estação Caipira, né? Esse não vai ficar direto. Nossa. Né, pela velocidade e a rapidez que acabou acontecendo esse trabalho, a gente fica feliz, né, que foi uma resposta bastante rápida, de 2 para 3 semanas o acesso está liberado, e o que a gente agradece, né, por essa ação rápida. Também tivemos com o prefeito observando algumas pontes que acabaram sendo levadas com a chuva, e a gente vem trabalhando para a recuperação também dessas pontes aí, que são importantes aí para as pessoas se deslocarem, né, e até encurtarem, né, as distâncias, né. Hoje todas as pessoas, graças a Deus, elas têm passagem, têm deslocamento, né, foi aberto esses caminhos para poder se deslocar, ir e vir, né, para suas casas. Mas em alguns momentos tem que fazer um percurso muito maior em função dessas pontes aí que acabaram dando problema em função do excesso de chuvas. Mas como eu comentei no início, expectativa aí de mais alguns dias a gente estar com a cidade toda recuperada, né, em condição aí para as pessoas poderem ir e vir aí bem tranquilos. Ainda bastante riscos e problemas ainda no sentido do Rio Mandioca, Rio Natal, né, no interior. Ontem eu estive lá para a região do Rio Natal, no restaurante do Ruda, a gente pede cautela para os amigos e as amigas se deslocarem, né, que temos muitas barreiras que só foram feitas algumas limpezas para dar passagem, para a gente poder liberar o mais rápido possível, o maior número possível de ruas. Ainda é um serviço que terá que ser refeito, e também o grande perigo, né, muita atenção dos motoristas aí, com relação de ter algumas quedas, né, de estrada mesmo, né, alguns locais caiu a estrada toda, alguns locais acabou caindo algumas partes da estrada, mas então muita atenção, muita cautela, né, velocidade baixa aí para todo mundo ir e vir aí com muita segurança. Então essas são algumas informações aí dessa última semana da nossa Secretaria de Obras. Agradecemos aí a todos aí que têm nos comunicado, nos pedido, nos auxiliado, divulgado onde estão aí os maiores problemas, tá bom? Um grande abraço a todos. Então você ouviu a participação do secretário de Obras, muito importante, falando sobre a questão das nossas estradas, das quedas de barreira, trazendo sempre a informação aqui para a Liberdade FM. Vou ouvir o intervalo e eu já volto com a nossa entrevistada.
programação tem o apoio cultural de... Natal Campeão Forte Atacadista. Mais festa, mais prêmios, mais forte. Ave Supreme Sadia congelada quilo 20,99. Açúcar refinado da Barra 5 quilos 15,80. Panetone Romanato 400 gramas 8,99. Refrigerante Coca-Cola lata 310 ml 1,99. E tem a forte do dia. Queijo mussarela peça Tirol quilo 26,85. Aproveite, você pode ganhar TVs de 70 polegadas, camisas para torcer e um ano de carrinho cheio. Forte Atacadista, Natal Campeão. Você sabia que o Jornal Impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h31, é claro, você que ligou a rádio agora, você está ouvindo o Liberdade Notícias. Na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi, entrevistando hoje a presidente Carla, a presidente Carla Oppmann, que ela é vereadora e é presidente lá do Legislativo. Doutora Carla, vamos começar assim, ó, e um destaque, né, pode ser desse ano ou pode ser um destaque do ano passado, desse ano, o que mais lhe chamou a atenção, como é que posso dizer, o que mais lhe fez feliz durante todo esse período? Mas antes vamos falar aqui das participações, precisa pensar um pouquinho lá. Nós temos aqui a Cíntia Denise está participando, muito obrigado pela participação. A Maris fez aqui, escreveu também uma ótima entrevista, a presidente Carla, né? Parabéns pelo seu trabalho, então muito obrigado pela Maris, sempre muito gentil. E a Terezinha também, a líder do governo, já sempre acompanhando. Boa tarde, acompanhando o programa. Grande presidente Carla, fez uma ótima gestão à frente da presidência. Agora vamos voltar lá, minha querida presidente. O que mais te deixou feliz desse período? Eu estava até olhando os números aqui do que a gente trabalhou, né, nesse ano. Então, a gente sempre tem um quadro geral de trabalho, né, do Legislativo. Nós aprovamos 175 projetos de lei do Executivo, 11 projetos de resolução, projetos do Legislativo foram 43. Além de indicações, moções, indicações, foram mais de 240 indicações. Mas por que eu estou falando desses números? Porque de todos os projetos que foram analisados na Câmara de Vereadores, todos foram aprovados, Forteschi. Todos? E todos foram aprovados. Eu posso dizer para você que 94, 95% foram aprovados por unanimidade. E daí você me pergunta do que eu tenho mais orgulho? De ter conseguido trabalhar junto com os vereadores, junto com a líder de governo, junto com as secretarias, com o Poder Executivo, para que quando o projeto chegasse para nossa aprovação, para ser colocado em plenário, nós já tivéssemos essa discussão feita, nós já tivéssemos a discussão amadurecida, as dúvidas dos vereadores já haviam sido sanadas, quem tinha dúvida a respeito de qual seria, por exemplo, a consequência daquele projeto em tal ou em qual área, a gente pedia para que se fizesse, por exemplo, o secretário Rodrigo Schumacher fizesse uma análise da questão financeira, do custo financeiro, ou quando era na educação, pedisse para que o Josias fizesse uma análise de quantos cargos, por exemplo, seriam suprimidos, quem seria afetado, justamente para que quando fosse apresentado no plenário da Câmara de Vereadores, nós já tínhamos essa discussão atualizada. Para que isso? Você vai dizer, poxa, mas não é o lugar para se fazer isso, o plenário da Câmara de Vereadores? Só que com qualidade de informação. O grande problema, muitas vezes, é que quando você não tem toda essa prévia dos projetos conversados anteriormente, nas comissões, nas reuniões dos vereadores, nos debates nas salas de sessões, acaba acontecendo que, às vezes, o vereador, sem muita informação, ele dá uma conotação para aquele projeto que ele não tem. Então, ele encaminha aquele projeto achando que aqui pode trazer tal situação ou outra situação. Eu vou dar um exemplo agora. Nós tivemos uma discussão recente
que você mais do que ninguém acompanhou, que foi a questão do pedido de licença do nosso vice-prefeito e a possibilidade de férias do nosso prefeito, que inclusive eu assumiria a presidência. Pois na última sessão, quando nós falamos sobre isso, tinha sido aprovado o pedido de licença do vice-prefeito Tirso Himmelmann, já fazia mais de 20 dias, as pessoas ainda estavam dizendo que era um desperdício de dinheiro, quando o projeto de lei foi aprovado em que a licença era sem remuneração, ou seja, não haveria remuneração do vice-prefeito. Então, ainda assim, para você ver, as pessoas elas não entendem corretamente. Então, se a gente às vezes encaminha mal uma discussão dentro da Câmara de Vereadores, a população que enxerga aquilo naquele momento vai achar que aquilo é errado e vai levar, porque nem sempre ela vê a segunda discussão, a terceira discussão. E aí ela vai verificar e vai ficar na cabeça dessa pessoa que aquela situação foi mal conduzida, ou foi feita de maneira ilegal, ou ilícita, ou imoral. Então é muito importante, eu acho que isso é uma vitória dessa legislatura, desses 2 primeiros anos, é que a gente realmente conseguiu tocar a Câmara de Vereadores sem discussões, sem ofensas pessoais. Foram raras situações de desacordo entre os vereadores, sempre houve um respeito muito grande, na grande maioria das vezes, né, em plenário. E isso é importante, nós estamos diante de um poder do Estado, tem que ser tratado com respeito, tem que ser tratado com responsabilidade, né, com urbanismo, com educação. Então eu acho que isso, eu realmente fico muito orgulhosa de ter participado desse processo. Com certeza, doutora Carla, eu acho também uma grande vitória do mandato de vocês foi a questão dos recursos, né? Eu nunca vi uma Câmara que conseguiu trazer tanto recurso para o município de São Bento do Sul. Sim. E eu até estava fazendo uns apontamentos, porque vários dos recursos já aportaram, né? E até quero fazer uma pequena prestação de conta aqui, se você me permitir, né? O secretário Josias até falou isso aqui, eu consegui um valor através da deputada Marlene de 117 mil para a educação, né? E o Josias sempre foi um parceiro muito grande. E quando a deputada me ligou e disse, olha, Carla, eu não tenho muito dinheiro para São Bento, porque São Bento não é a minha base, mas por você ser nossa parceira do PSD, eu tenho 117 mil. A primeira pessoa que eu lembrei foi do Josias. Eu pensei, eu vou ver, porque eu sabia que eu tinha acompanhado uma visita numa escola e um dos carros da Secretaria de Educação quebrou e ficaram na estrada. Daí eu ainda falei, Josias, deve dar para comprar um carro. E aí repassei para ele, esse dinheiro já aportou na Secretaria de Educação. Lógico, esse ano não é mais possível fazer. Na sexta-feira, conversei com o prefeito Tomazini, com a secretária de Educação, a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Andréia, já está na conta do município aqueles 100 mil para aqueles 2 mirantes lá, que tem que ser feitos, né? Aquilo ali tenho cobrado muito da Andréia, cobrei do prefeito, cobrei também da Simone. Nós temos ali uma área de turismo muito importante, a área de cicloturismo aqui em São Bento movimenta muito assim esse nosso interior. Esses tempos atrás eu desci até o Sininho ali no Rio Natal, e fui lá tomar um café e fiquei conversando com o pessoal. Olha, eu acho que foram 3 ou 4 grupos de ciclistas, quando eu cheguei lá 9h30, fiquei até perto do meio-dia, foram 3 ou 4 grupos de ciclistas fazendo lanche, parando, se abastecendo de água. Então, veja, esse movimento que às vezes a gente não enxerga de turismo, ele precisa estar bem organizado no interior do município. Então, eu fiz 2 aportes para o município, através, lógico, o pessoal diz, mas o vereador não tem que buscar... Tem que buscar recurso, né? Olha, por exemplo, a vereadora Marlene Fengler, ela nunca tinha ouvido falar do município de São Bento. Eu fui lá e disse, olha, né, eu sou vereadora do seu partido, você precisa trazer um pouquinho de dinheiro para nós precisamos, a mesma coisa com o Milton Robles, a mesma coisa com o deputado que é lá do sul do estado, que é o deputado Júlio Garcia, né? Então, são deputados que enxergaram o município de São Bento do Sul através da pessoa de uma das vereadoras. E assim foi com o vereador Chicão, né, com a vereadora Terezinha, com o vereador Magrão, quando estava aqui, que buscava muito recurso, o vereador Hélio, o vereador Paulo. Então, a gente é a porta de entrada do município para que essas pessoas dizem, poxa, eu tenho um valor para dar, então vamos colocar o município nessa lista também. Né? Então, no turismo foi 100 mil para esses 2 mirantes e 285 mil para sinalização do circuito das Araucárias, que foi doado agora, na semana passada, nós aprovamos uma lei para doação para o consórcio Quiriri, porque como o circuito das Araucárias, ele não está só em São Bento,
Então, o dinheiro veio para nós, São Bento, só que vai beneficiar São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho e Corupá. Então, veja a importância do nosso trabalho beneficiando a microrregião aqui, né, do consórcio Quiriri. 150 mil para as castrações foram realizados o Castrabus agora na dia 26 ou 27 de novembro. Foram 240 castrações de um dinheiro que veio do deputado Fernando Krelin, também que eu capitaneei a vinda para cá. 1.350.000 para a PAI. A PAI foi inaugurada, o governador veio fazer a inauguração. Quem encaminhou o projeto para essa nova área da PAI fui eu, para o deputado Milton Robles, e através dele veio pela Secretaria de Educação Especial, né, do Governo do Estado, essa grande obra que a PAI, o maior investimento que a PAI teve ao longo de toda a sua história, foi feito agora, né? E mais 150 mil do consultório odontológico, 450 mil do odontobus que já estão depositados em conta. Então, estou bem feliz, né, por ter trazido aí, ter possibilitado que esses recursos chegassem à nossa cidade. E assim como eu, lógico, estou prestando contas da minha atividade, mas outros vereadores trouxeram várias também emendas, né, para que São Bento entrasse no mapa das emendas de Santa Catarina. Isso é muito importante. Importante mesmo, a gente que tem acompanhado, nós somos da imprensa, temos acompanhado isso de perto. Eu falei, é uma legislatura que mais conseguiu verbas para São Bento. Eu sempre fui um defensor todos esses anos. Eu acho que os nossos vereadores precisam dessas amizades, tem que ter esse contato com os deputados estaduais, deputados federais. Até eu sempre, um dos pontos que eu levanto aqui na minha pauta, né, por isso hoje nós matamos um pouquinho a pauta, porque eu quero dar toda essa oportunidade para a nossa presidente falar. Eu tenho sido um crítico muito ferrenho com relação a essa questão desses mirantes, lá, dessa demora que tem para poder finalizar essa obra. A gente sabe que tem todas as questões da licitação, tudo, mas enfim, isso é uma crítica que eu faço, bato forte. E eu noto que a presidente também não tem, por mais que tenha conseguido as verbas, não tem deixado de fazer também essa crítica e fazer essa cobrança para que aconteçam essas coisas. Então isso é muito importante. Falei que nossa Câmara de Vereadores, nesses primeiros 2 anos, nessa questão de trazer, de ter esse compromisso, de trazer as verbas, de conversar com os deputados, trazer essa força política para o nosso município, está de parabéns mesmo. Vamos ver aqui para ver, nós temos uma participação rapidinho, fazer mais um intervalo. Nós temos aqui o Wellington Santos, boa tarde, Fortes, Secretaria de Obras na escuta. Um grande abraço, pessoal da Secretaria de Obras. Abraço para o pessoal que está fazendo um trabalho muito bonito, viu? Tem que tirar o chapéu para esse pessoal da Secretaria de Obras, porque depois dessas chuvas, tudo, esse pessoal pegou junto. Parabéns ao Magrão, né, que está chefiando a equipe, e nossos parabéns também. É verdade, e pegaram forte mesmo. Eu tive sexta-feira na ASP, que era o café dos associados. Estava lá o Ademir, né, em nome do Ademir, estava mais gente lá, que eu não lembro agora, não peguei o nome de todo mundo. Eu sou ruim para o nome, que Deus livre. Tomamos um café com o pessoal da tubulação, me contaram os negócios dessa tubulação, a nossa tubulação central ali, vai ser um caso para o ano que vem nós conversar. Vamos enfrentar mais esse dragão. Enfrentar põe um dragão nisso aí, né? Senão deixa uma caninana que está embaixo da cidade. Ixi. Mas enfim, teve que falar que esse negócio, me contaram algumas coisas com relação a essa nossa tubulação aqui do centro, que como diz a Cláudia Lima, é cabuloso. Mas um abraço pessoal da Obras, né? O pessoal foi lá, ficou até o final, viram o sorteio da televisão que foi feito entre os servidores associados da ASP, tomaram café, comeram à vontade, tinha cachorro quente, tinha salgadinho. Olha, foi muito bonita a confraternização mesmo. Quero agradecer a todos os servidores que foram lá, os que tiveram paciência de esperar, né? Então isso que é importante, é sair dos sorteios. Mas foi uma ótima confraternização. Vamos fazer aqui mais um intervalo, rapidinho, né? Para garantir mais esse tempo. E eu já volto para conversar com a minha entrevistada, porque o assunto tá bom. E parece que quando o assunto tá bom, por exemplo, aquilo parece que esse tempo voa, né? É uma coisa outra música. Vamos rapidinho pro intervalo e eu já volto. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver.
Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, Como é que tá teu mais um planejamento para ano que vem? empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Ele chegou! É o fim de ano campeão do Compre Mais! Aqui você faz suas compras e ainda concorre a prêmios! Para participar é muito fácil. Cadastre-se no clube clientecompремais.com.br e a cada R$100 em compras, comprando produtos participantes ou pagando com o cartão Compre Mais, você ganha números da sorte! Vem correndo aproveitar! Vem pro Compre Mais! Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 45 minutos, é claro, você que ligou a rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes, hoje entrevistando a presidente do Legislativo, né, até o dia 31 de dezembro, é isso? 31 de dezembro, até 31 de dezembro nós somos a presidente da casa e quem assume a partir do dia 1º sem necessidade de posse, né, justamente porque na decorrência já foi a vereadora Zuleika Bortolini assume a partir do dia 1º de janeiro. Tá certo. Aqui temos a participação do vereador Hélio também. Boa tarde, parabéns à presidente Carla pelo belíssimo trabalho desses 2 anos. Sempre é bom reconhecimento. Aqui sim. A Rosário Urbanski assistindo, a Dolar Maia também assistindo e a Relines Rodrigues também não perde o nosso programa. Obrigada, um abraço a todos. Veja, presidente Carla, nós já falamos aqui sobre os vereadores mirins, sobre a importância dos ativos da nossa cidade. Eu estava pensando ali, vou buscar um pouquinho ali, uma pergunta nessa questão quando tu falava de nós prepararmos o nosso legislativo, né, fazer esse trabalho de educação. Hoje a Câmara tem esse trabalho junto com os vereadores mirins. Eles vão lá, eles atuam. Eu acho também, eu vi que fizeram uma atuação muito bonita, né? Teve períodos que os nossos vereadores estavam ali, vamos dizer assim, com as preocupações um pouco mais concentradas, aquelas questões que houve ali com relação ao ex-vereador Pichinski, mas e aí os nossos vereadores mirins estavam lá. Eles apresentaram, até eu comentava com o presidente de Santa Terezinha, lá, o presidente de Santa Terezinha, para ele implementar lá também o dito vereador mirim, e o Israel de Lima. Eu disse assim, você veja que tinha uns pontos, uns dias que os vereadores mirins, eles apresentavam os requerimentos como se fosse, e as indicações como se fossem os vereadores mesmo normais, era como se fosse uma extensão da Câmara, sim. Sabe? Isso me deixou também muito orgulhoso. Queria fazer também, abrir um parênteses e pedir, fazer um apelo para que a Zuleika que está nos ouvindo, levar para a mesa, né, para essa nova mesa, que além de fortalecer isso, fazer um trabalho mais forte nas escolas, para que quando as pessoas cresçam, quando cheguem na idade adulta, eles entendam a importância dessa questão no nosso legislativo. Para que não exista esse mimimi, né, presidente Carla, porque tem que reduzir a vereadora, porque tem que cortar a salário de vereador, não. Nós temos que fazer... trazer mais exemplos bons, como temos nessa Câmara de vereadores comprometidos com o institucional, comprometidos com o município, para que peguem suas amizades e tragam cada vez mais recursos, que se apresentou aí na sua última fala. Acho que isso é muito importante. Muito importante. E fazer com que o trabalho da Câmara de Vereadores fique conhecido e que as pessoas se conscientizem da importância que é ter um vereador para lutar pelo bairro, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas o vereador não faz nada. Nós acompanhamos, né? Então eu agora de manhã eu fui fazer compra numa quitanda e a proprietária, que é minha conhecida, disse para mim, olha, eu quero que você dê uma olhada aqui nessa esquina, porque está acontecendo isso. Agora de tarde eu vou ao Detru, então, ou seja, a gente está o tempo inteiro se preocupando pela cidade, né? Eu vou ao Detru, vou conversar com o Eduardo, vou pedir para ele fazer uma análise técnica, né? Depois eu vou pedir... eu vou acompanhar esse pedido, porque não é só fazer a indicação, né? A gente até faz a indicação, mas a gente cobra, a gente vai atrás, vai ver por que está demorando, né? Então, o vereador foi lá e fez uma indicação. A gente, pelo menos eu não tenho esse tipo não trabalho dessa maneira.
faço a indicação, vou na secretaria, vejo por que é que não está acontecendo, né? Às vezes são questões, por exemplo, técnicas, que, né, fulano, né, determinada comunidade quer uma faixa elevada em tal lugar, é uma curva, não pode ser feita, né? Então, mas a gente sempre dá uma devolutiva para a comunidade, para que não fique no ar aquele pedido e, pô, como é que aconteceu isso? Então, a Secretaria de Saúde, o secretário tem nos recebido, eu de perto tenho conversado sempre a respeito das questões com o próprio Oscar do hospital, né, que nós tivemos uma atividade muito melhor agora no hospital, com os investimentos que o município fez. Nós sabemos muito bem que que isso foi uma parte muito efetiva da nossa Secretaria de Saúde, que está fazendo repasses ao hospital para que se contrate, né, médicos para a porta, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de todas as filas. Então, essas cobranças são diárias, são semanais, né? Então, embora às vezes a comunidade veja, Fortes, que aquela parte lá que nós estamos na sessão, que dá 2 horas e meia, eu posso dizer por mim, por vários vereadores que eu vejo na casa o tempo inteiro, boa parte dos vereadores trabalhou, né, quase que mais do que 8 horas diárias. Eu não estou dizendo que isso né, a gente está fazendo um favor, a gente não está fazendo um favor, mas o que eu tenho sempre visto é que as pessoas precisam compreender que o trabalho do vereador vai além daquelas 4, 6 sessões que nós temos mensalmente. Temos que lembrar também que nós passamos por um momento muito forte, que foi a pandemia, né? Então parece que tudo ficou, não é que ficou esquecido, mas parece que os procedimentos mudaram, né? Tudo foi mudando. Aí teve que ter um novo normal. Lembra que eles falavam muito do novo normal? Teve que ter mesmo. Eu ficava pensando, aqui no novo normal, e teve. Teve um novo normal, teve um tempo de adaptação. Veja que nós passamos também por um processo político eleitoral que foi candidata, foi diferente de todos os outros, porque sempre um é diferente do outro, mas esse foi mais diferente ainda, né? Então ele teve uma diferença, vocês tiveram vários desafios que tiveram que enfrentar nesse período. Exatamente. Eu vejo assim que cada vez que a gente tinha que fechar a Câmara de Vereadores para acesso ao público, né, a ideia era criticada, o que os vereadores estão querendo? Então a gente foi gradativamente diminuindo, né? Então possibilitava 30%, 40%, 50%, 60%, e até chegamos 100% já faz mais de um ano. O engraçado é que aquele povo que critica, a gente não vê lá, né? Você que está lá toda semana, você vê, né? Nós temos lá 10, 12 pessoas, enquanto a nossa possibilidade, então o pessoal diz, vamos para a Câmara de Vereadores. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Vereadores. Os vereadores gostam muito da presença da comunidade, até porque é um momento que a gente pode trocar uma conversa, falar mais de perto com o morador, ele escutar o que ele tem a dizer, né? Mas muitas vezes aquele fulano que é crítico, dizendo que a Câmara de Vereadores quer fechar porque ela tem alguma coisa, né? Ele não participou de uma sessão, enquanto hoje, né, já faz mais de ano, a Câmara está aberta 100% da atividade dela presencial, e às vezes não nos visita, mas é o primeiro a fazer críticas. Mas faz parte, né? A gente sabe que isso faz parte do nosso modelo, inclusive, de liberdade de expressão, né? Com certeza. Sabe, eu acho que um dos maiores desafios, isso aqui já é um desafio de alguns anos atrás, mas se potencializou depois da pandemia, depois dessa mudança de governo também a nível federal. Eu acho que a nossa Câmara de Vereadores de São Bento do Sul quer abrir mais, fazer essa falação aqui para a nossa presidência. Se comportaram muito bem dentro do processo eleitoral. Tivemos 2 candidatos lá dentro, sempre conseguiram separar muitas coisas, né, da questão do institucional com a questão da campanha política. Então isso não se discute isso, mas soube respeitar a nossa Câmara, deu exemplo a nível de Brasil, com poucas, não são todos que conseguiram aqui a nível de Sul, aceitando o resultado do processo eleitoral. Exatamente. E sempre defendendo o processo democrático. Então isso tem que ficar sempre, nós da imprensa precisamos fazer esse registro até de se tornar chato, mas as pessoas entenderem. Nós precisamos defender o processo democrático. E eu acho que eu tenho certeza que a nossa Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores agora, né? Claro, o comando da presidente Carmen, mas todos fizeram seu papel para que a gente tivesse orgulho também nesse sentido. Foi muito bom. Essa discussão foi uma discussão que se aflorou com bastante, né, força, muito mais a nível de união, a nível nacional, do que, né, no estadual e municipal. Mas nós fizemos o possível para que a gente soubesse, né, que o processo
Porque fica estranho eu dizer que o processo legislativo não é confiável quando eu sou fruto, a minha eleição é fruto do processo legislativo. Então, eu posso dizer, poxa, mas será que talvez a minha eleição também não tenha sido? Então, é estranho a gente, né, tratar desse tema. Mas a gente respeita também as paixões de cada eleitor. Foi um momento de bastante embate, né? Tanto que o resultado da eleição foi uma diferença muito pequena, mas tem que ser respeitada, e eu acho que o país se encaminha, né, para esse respeito institucional, pelo menos é o que a gente tem visto, né, entre os poderes, o Estado já fazendo a transição, aqui no Estado de Santa Catarina, o governador Jorginho, a gente só deseja para ele muito sucesso, ao presidente que também está fazendo a transição, a gente também deseja que dê tudo certo, né, porque eu sempre digo, quando o governo não dá certo, o governante até pode sofrer lá críticas, não ser reeleito, mas quem sofre é a população, é sempre a população que sofre, né, então a gente tem que torcer para que dê muito certo mesmo. A vereadora Zuleika aqui, próxima presidente da Câmara, está dizendo o seguinte, ó, boa tarde, parabéns pela entrevista com a presidente Carla e parabéns à nossa presidente pelo excelente trabalho na Câmara e também pelos projetos de sucesso que foram propostos. Então tá aqui, já está o registro. Obrigada, né? Vereadora Zuleika, também espero que, né, desejo sempre para a vereadora Zuleika que tenha muito sucesso. Sim. E que conte, né, com os vereadores, assim como eu consegui contar. Zuleika é sempre muito gentil. Quero registrar também a participação aqui da Adriane Miller, participando conosco. Temos aqui a Sandra Giantara, foi quem mais que participou, e temos o Mauro Siqueira, né, que foi as últimas participações também. Né? Boa tarde, amigo Forteschi, parabéns, Carol Hoffman, pelos 2 anos dedicados à nossa São Bento do Sul. Essa Adriane Miller, minha grande amiga, também abraço para mandando para nós aqui. E a Sandra também. Boa tarde, doutora Carla, boa tarde, Valmir Forteschi. Seria um grande agrado receber a visita de vocês aqui no Horto Municipal. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer uma visita. Eu fui no ano passado, eu fui no Horto. Esse ano eu não tive, mas eu vou tá prometido. Vou dar uma passada lá, Sandra. Vou visitar o Horto. Uma passada. A conversa quando é boa passa muito rápido. Né? Já tá na hora? 12 horas e 55 minutos. Eu podia ficar o dia todo conversando contigo. Mas eu quero que você destaque aqui os pontos. Então vamos para esses pontos mais principais. Você trouxe alguma coisa notada que você queira reforçar aqui nessa nossa entrevista. Primeiro dizer, né, que sempre é uma honra a amizade de vocês também para nós, né, essa confiança que vocês têm e essa resposta rápida, né, eu acho assim, não há necessidade de marcar a conversa, a gente fala pelo WhatsApp, manda áudio, tira dúvida, né, e como a vereadora Terezinha agora participou, a gente acompanha o programa de vocês, sempre que pode faz uma explicação, então a ideia é essa, de ser o mais transparente possível, né, e realmente dentro do das atividades da Câmara de Vereadores, nós tivemos assim 43 processos do próprio Legislativo, todos aprovados, 176 do Executivo, todos aprovados, 11 projetos de resolução, que eu já falei para vocês que foi na área de administrar mesmo a Câmara de Vereadores, para poder regular as nossas atividades, inclusive das eleições, porque às vezes, né, o que nós tínhamos dois candidatos, eu e o vereador Paulo, mas tínhamos, por exemplo, candidatos do PP, o deputado Silvio Drevik, né, e com vereadores lá dentro, a deputada, a professora Suzana, que tinha também, lá dentro nós tínhamos a vereadora Terezinha, então nós organizamos também o processo eleitoral lá, né, para evitar que a Câmara de Vereadores servisse, por exemplo, como comitê de determinados partidos, e isso foi muito respeitado, foi muito bom, então foi extremamente importante o que a gente conseguiu, né, processos de moção de apelo e aplauso, né, foram 19 moções e todos eles foram aprovados, então, e outra coisa que eu fiz foi uma reorganização também na parte de mobiliário da Câmara de Vereadores. Eu não sei se você esteve numa sessão, nós tivemos uma quebra de uma quantidade de bancos daquelas cadeiras, né? Elas estavam muito velhas, estavam quebradas, então assim, a gente reformou, ampliou o plenário, melhorou a condição de acústica, de som do plenário. A internet, né? Era uma reclamação da sala de imprensa muito grande, né? Todos reclamavam que não conseguiam fazer as suas transmissões direto de lá porque não tinha internet, então nós melhoramos. A nossa assessoria de imprensa trabalhou muito bem, aqui eu faço né, um elogio ao Jean. Só mais claro. A questão da Câmara itinerante, né, da Câmara no bairro. Exatamente. Como era o programa? Chamava a Câmara itinerante, né, porque ela foi em vários bairros. Infelizmente, outros bairros não demonstraram interesse. Então, a gente acabou fazendo em Oxford, Serra Alta,
Oxford Serra Alta. Na Univille, né? Na Univille, eu acho que foi só porque os outros tinham conversado conosco de Rio Vermelho, mas depois acharam que não teria condição de fazer. Então, quem sabe no próximo ano a gente consiga voltar para os bairros, né? Eu acho muito importante. E principalmente dizer que todos os vereadores trabalharam com muito afinco e eu, assim, tive, assim, a grata felicidade de trabalhar numa Câmara que vai devolver, em 2 anos, quase 3 milhões de reais para o Executivo. Vão devolver 3 milhões. Mas olha, mas eu fiz muita coisa, olha, veja só. A gente, se você entrar no plenário, você que está lá, né, o plenário foi inteiro reformado. Nós tínhamos um problema muito sério de piso, por conta de reverberar som, né? Então nós reformamos o piso, reformamos todas as poltronas, pintamos a parte de baixo, que era uma parte muito ruim dos gabinetes. Então a gente trabalhou muito e ainda assim nós conseguimos devolver. Agora vamos conseguir devolver em torno de 1.600.000 mais ou menos esse ano. Fruto de economia de todos os vereadores. A nossa Câmara é uma Câmara muito enxuta. Ela é uma das 3 mais enxutas do estado de Santa Catarina. Eu abri um parênteses aqui, sabe, que eu não sou muito favorável ao negócio da Câmara devolver dinheiro, mas eu quero parabenizar a doutora Carla por fazer a devolução enquanto presidente também, porque aí é o papel dela. Ela não pode ir pela opinião do Fortes, que o não de outros. Ela tem que analisar lá o institucional. Então, que seja bem clara essa questão. Exatamente. Mas que bom que está devolvendo esse dinheiro e veja que economizou da forma certa, mas não prejudicou ninguém. Não. O importante é você fazer economia, mas sem prejudicar as pessoas. Exatamente. Fez o que precisou ser feito e mesmo assim ainda vai conseguir fazer essa devolução desse dinheiro lá para a prefeitura. Então, parabéns. E vamos cobrar do prefeito alguns investimentos. Isso nós já temos uma lista. Exatamente. Nós vamos ter uma lista para o prefeito também. E fez muito bem o seu papel. Como eu disse, claro, que depender de nós, da imprensa, nós não vamos devolver, vamos gastar tudo com a imprensa. Mas, enfim, a gente também tem esse entendimento, por isso que eu quero fazer esse agradecimento mesmo, por esse seu carinho, né, com todo esse dinheiro da Câmara de Vereadores lá e para cuidar nos gastos ali. Como eu disse, não tem problema você controlar todos os gastos. Isso é excelente, isso é modelo de gestão. O importante é não prejudicar ninguém. E não deixar de investir também, né? Porque a Câmara estava assim, sucateada. O sistema de computador estava muito difícil. Internet, tudo. Então a gente realmente fez um investimento bom, que a presidente Zuleika vai receber, pelo menos nesse particular, a Câmara bem renovada. Que bom. 13h01. A hora, como eu disse, a conversa é boa. Passa. Acho que eu vou fazer um programa durante a tarde toda para conversar aqui. Você me chama entre Natal e Ano Novo daí. Não, eu vou chamar. Eu fiquei assim um pouco frustrado mesmo. Não deu certo para você assumir então esse período de 10 dias, a expectativa era grande. E tu sabe que eu torço muito pela sua pessoa, torço assim pela sua administração, né? Por isso que eu faço essas minhas brincadeiras com relação a essa questão dos investimentos, mas eu respeito muito, sei que você gerencia muito bem a nossa Câmara lá. Mas eu estava torcendo aqui, tanto a equipe, o Dimas estava torcendo muito para que você fosse. Eu estava até se planejando como é que nós íamos fazer a cobertura esses 10 dias. Mas assim, Dimas, acho que você vai ter que colar na presidente lá, né? Ela vai ser prefeita, aonde ela for, vai ter que estar junto. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito naquele jeitinho do Dimas lá. Né? Sim. E no fim acabou que não deu certo numa questão, eu acredito, de interpretação ali da lei. Foi uma questão mais política. Política. Eu estava sendo meio moderado, porque foi uma questão realmente política. Nós tínhamos certeza plena de que a forma como foi realizada foi uma forma correta, tanto que a gente não tinha nenhum medo, nenhum problema jurídico a enfrentar. Isso nós temos plena certeza. Mas sempre há força política, né, de pessoas que entendem que não é o caso de permitir a uma mulher, por exemplo, né, ter essa oportunidade. E isso eu acho que essas pessoas ficam devendo para a história de São Bento do Sul. Mas também a gente sabe que politicamente tem muita gente que não quer que se estabeleça um diálogo bom entre partido A e partido B, ou que determinada pessoa se sobressaia em alguma situação. E aí fizeram um esforço político para que não fosse possível. Mas independentemente disso, essa semana eu tenho uma conversa com o Dr. Tomazini, até já vou antecipar, para que eu tenho alguns projetos que eu ia mandar, né, como executivo, e não posso mais fazer, mas vou cobrar dele um compromisso para que sejam mandados esses projetos, e aí eu faço questão de, depois, entre Natal e Ano Novo, vir falar deles com você. Pois era justamente isso que eu ia fazer uma provocação, sabe? Eu fiquei muito frustrado, porque eu estava numa expectativa desses projetos, eu sou muito curioso, né? Acho que a gente me conhece nesses períodos aqui, nós estamos trabalhando juntos,
E eu já estava curioso com esses projetos, ela vai entrar lá, ela vai levar uns projetos que vai mandar ainda que aprovar esse ano. No fim, acabou que essa manobra, essa articulação acabou nos frustrando a todos. Fiz uma crítica sexta-feira com relação a isso, né? Eu acho que foi uma atitude extremamente machista, lamentavelmente, por uma Câmara que vinha tentando quebrar isso da melhor forma possível. Então, eu senti isso como pessoa mesmo. Como pessoa, sim, claro. Eu agradeço muito. Frustrado com relação a isso. Mas tenho certeza que vai usar o seu prestígio para conversar lá com o prefeito, para que ele apresente esses projetos, né? E se for projetos bons, pode ter certeza que todos vamos colher os frutos. São muito importantes para o município. Carla, mas todos vai colher os frutos desse projeto que tu vai apresentar. Vereador, quiser deixar já, então, hoje já é dia 19, acho que né? no Natal, não sei se volta para aqui. Não, acho que não. Se vai mandar um áudio, quem sabe manda um áudio, um Feliz Natal, mas pelo menos fica assim para falar agora com esse ouvinte que está te ouvindo, que gosta, aquele que vai ouvir depois na live, porque tem muita gente que ouve à tarde também, né? Então pode falar agora com ele, quero que você fale, olhando no olho dele, fale no ouvido dele, né? Eu sempre digo assim, ó, de ouvir no lance e deixar aquela mensagem de Natal. Então, Fortesc, ouvintes, né, é muito bom, assim, o ano de 2022 não foi um ano fácil foi um ano bastante difícil, bastante atribulado, né, nós tivemos eleição e ainda uma Copa do Mundo no meio entre Natal e Ano Novo, né, então nós não estávamos acostumados a tudo isso, foi um ano complicado, mas foi um ano em que a gente sobreviveu, ficou mais forte, aprendeu muito, né? Eu acho que vivência, maturidade traz pra gente compreensão de várias atitudes humanas que muitas vezes a gente não precisa aceitar, mas tem que compreender, né? Mas principalmente eu digo que eu saio da presidência de cabeça muito erguida por ter feito o melhor trabalho que eu poderia fazer, né? Mas aproveito esse momento para desejar assim que o Natal das famílias de São Bento do Sul e de todos os que nos escutam, porque eu sei que você chega a outros municípios, seja muito abençoado, seja um Natal de paz, de harmonia, traga prosperidade para as pessoas, né? Traga a harmonização das famílias, que é tão importante nesse momento, tantas famílias foram desfaceladas, né, ao longo desse ano, então que seja um momento de reencontro, né, de desarmar as pessoas, né, os inimigos, que possam pensar, né, que a paz vale muito e a gente tem que lutar por ela, e que o ano novo seja também um momento de reflexão para que a gente possa olhar para os nossos erros, aprender com eles e tentar modificá-los e tentar que no 2023 nós possamos ser muito melhores e que esse ano também seja melhor para todos nós. Um abraço muito grande, fraterno, e um beijo no coração de todos os que nos escutam. Muito obrigado, presidente Carla, por essas suas palavras. A última participação aqui do nosso amigo aqui, o Laércio Lobermar, está participando. Um abraço aqui do Laércio, né? E está sempre aqui acompanhando aqui nossas lives. Muito obrigado pela participação. Com essa nós encerramos o Liberdade Notícias. Agradeço você que está me ouvindo, agradeço você que vai ouvir depois aí na live também. E eu volto amanhã para repercutir a participação aqui da nossa presidente, porque nós precisamos repercutir com certeza, né? E trazer as notícias locais. Agora você fica com o Bola na Trave no Albir Dias. Grande abraço e com a programação normal durante a tarde, com todas as informações, os nossos informes, os informes 24 horas desse novo modelo que é da Liberdade FM, de tentar trazer a informação, no mínimo de hora em hora aqui para o município de São Bento do Sul. Grande abraço e até amanhã com mais um Liberdade Notícias. Mais uma vez, muito obrigado, presidente Carlos. Obrigado. Bola na Trave, o momento esportivo do Jornal Liberdade. Muito boa tarde, amigos ouvintes do Liberdade Notícias. Nós estamos encerrando aqui com a presidente Carla, né? Grande abraço. Um abraço para você da live. Muito obrigado pela participação.